finalmente chegamos no nosso último assunto. Iniciaremos o estudo do direito das sucessões. Tenho certeza que você percebeu que o direito civil é uma matéria muito extensa e que possui muitos conceitos. Mas depois de percorrer a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, contratos, negócios jurídicos, bens e, apesar do direito das sucessões, utilizar vários termos e conceitos do direito de família, que vocês acabaram de estudar com a professora Amanda, nada tem a ver com esse ramo do direito. O direito de família leva em consideração aspectos afetivos, emocionais, pessoais, enquanto que no direito das sucessões a divisão é praticamente matemática. A preocupação ela é patrimonial. Quando a gente fala de sucessão de uma forma geral, estamos falando da transferência do conjunto de direito e obrigações de uma pessoa, que pode ser física ou jurídica, para uma outra pessoa. Essa transferência, por meio da sucessão, pode ocorrer por meio de dois atos, intervivos ou causa-mortes. O intervivos se enquadra naquilo que nós já vimos até agora durante todo esse estudo do direito civil, lá no Código Civil. O que vai interessar aqui no direito das sucessões será a sucessão causa-mortes, ou seja, após o falecimento de uma pessoa. Apesar do luto, surge a necessidade de lidar juridicamente com o fato. É preciso que os herdeiros recebam o domínio sobre aquilo que lhes pertence, adimplir obrigações pendentes e realizar a partilha dentro do prazo legal. O direito das sucessões é um ramo do direito civil que trabalha fundamentalmente com a morte, com o fim da personalidade civil da pessoa. Estamos falando da morte real, estamos falando da morte presumida e da morte por declaração de ausência. O direito das sucessões regula a destinação, a transferência do patrimônio da pessoa física, ativo, que são os créditos, e o passivo, os débitos, quando da sua morte, assumindo o herdeiro direitos e obrigações do antigo titular, que é o autor da herança. Essa transmissão jamais se dará antes do falecimento do autor, uma vez que a disposição de herança de pessoa viva é vedada, é proibida em nosso sistema. Você se lembra quando nós estudamos os contratos? Pois é, o Código Civil, lá no artigo 426, diz o seguinte. Vamos lá. Artigo 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. É o que chamamos de sucessão pactícia, sucessão por pacto. Nesse caso, a doutrina chama de pacta corvina, isso mesmo, acordo do corvo, que é uma analogia que se faz por causa dos hábitos alimentares do corvo. Um negócio jurídico que possui um objeto, herança de pessoa viva, é ato nulo, por ser esse objeto impossível, por indicar o desejo da morte, para aquele a quem a sucessão se trata, igual os corvos, abutres, urubus, que esperam a morte de suas vítimas para se alimentarem. Os contratantes estariam avidamente aguardando o falecimento da pessoa para se apossarem dos bens de herança, o que é repudiado no nosso ordenamento jurídico, porque os potenciais herdeiros possuem apenas uma mera expectativa de direito. A sucessão, ela estabelece uma transferência de direitos de uma pessoa a outra e ela é considerada um dos modos de aquisição de propriedade, porque o patrimônio não pode continuar a existir sem o seu titular. Não existe essa possibilidade no direito civil, nem que seja por um único minuto. Não é permitido que ocorra um vazio na titularidade de um bem. Por isso que a transmissão se dá por força de lei. Mesmo que o herdeiro não tenha conhecimento dessa situação, a transferência ela é automática, pelo fato que acabamos de falar. Não se admite patrimônio sem titular. Por isso que no mesmo instante da morte do autor da herança, abre-se a sucessão, transmitindo automaticamente a herança aos herdeiros. Você sabia que estamos falando de um princípio francês? Isso mesmo. Princípio da Sazine, que quer dizer que assim que uma pessoa morre, no exato momento, o seu patrimônio é transmitido aos seus herdeiros, aos sucessores da herança. Herdeiros que talvez nem saibam que são herdeiros, herdeiros que não têm conhecimento da extensão desse patrimônio, mas que já são herdeiros. O princípio da Sazine teve sua origem em uma situação peculiar da história francesa. Com a morte do vassalo, além da sua família ficar sem ter onde morar,
pois a propriedade era devolvida ao senhor, né? Os herdeiros, eles eram obrigados a indenizar o senhor para que tivesse essa propriedade de volta. Diante dessa injustiça, foi criada a ficção jurídica da Saizine, que admitia pressupor que o vassalo, no mesmo momento de sua morte, ele teria emitido seus herdeiros na posse de todos os seus bens, gerando o direito dos herdeiros, né, de se comportar como devido possuidor, né, de todos os bens deixados, devido possuidor da herança. Então, assim que uma pessoa morre, o seu patrimônio ele é automaticamente transferido. E essa transferência de patrimônio, quem são os herdeiros, o que herdam, em qual proporção herdam e quando herdam, é o estudo do direito das sucessões, que é assegurado pela Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 30, que garante o direito de herança e também está regulamentado nos artigos 1784 a 2027 do Código Civil, que disciplina o direito das sucessões em 4 títulos. 1, da sucessão em geral, 2, da sucessão legítima, 3, da sucessão testamentária e 4, do inventário e da partilha. Daremos continuidade às nossas aulas abordando cada um desses títulos, mas para entender o sistema de funcionamento do direito das sucessões, se torna necessário o conhecimento de alguns conceitos e expressões jurídicas. Por isso, neste momento, eu sugiro a vocês que participem do nosso fórum de discussão da unidade 1. E lembre-se que o conhecimento conquistado é um patrimônio valioso. Até a nossa próxima aula.